Olá, quimicanos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Elétron e hoje nós vamos estudar sobre ligações químicas. Vamos lá? Bom, galera, olha só. Ligações químicas, tá? Então, é primordial nós entendermos sobre ligações químicas, até porque nós estamos preocupados com as associações desses átomos para formar as moléculas, tá? Então você tem a situação de associações, ou seja, junções, e a partir dessas junções entre átomos, você tem essa possibilidade de criar moléculas, tá? Ou substâncias simples, tudo bem? Então, é como se fosse aqui uma peça de Lego, né? Você vai lá na tabela periódica dos elementos, vai lá conferir as suas configurações eletrônicas, e aí você vê a possibilidade, né, de uma possível combinação. Lógico, claro, é evidente que existem outros atributos que devem ser considerados e tudo mais. Outra coisa, é primordial também você entender a partir de aqui que essa abordagem de ligações químicas é uma abordagem clássica. Então, se você por acaso, né, veio com a intenção de estudar ligações do tipo covalente, do tipo polar e ligações do tipo apolar, não vai ser o foco do vídeo, tá? Não vai ser o foco da aula. Por que isso, gente? Fazendo aqui uma breve saudação das ligações químicas. Porque esses tipos de ligações é que nós vemos no ensino superior, né, no recorte de uma química um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, por isso que nós não vamos nos ater a essas ligações covalentes, nós vamos expandir a essas ligações covalentes, covalentes polares e ligações covalentes apolares, porque compete, né, num recorte de química quântica, tá? Que vai tratar sobre orbitais, hibridação de orbitais, né, sobre posições, termos espectroscópicos e GVB atômico, tá? Então, isso aqui é uma outra abordagem. Eu também não vou especificar muito no que tange a química analítica, que vai trazer, né, de uma forma incorporada, aquela ligação coordenada, tá? Coordenada, que também é chamada de dativa, ou ainda coordenativa. Ok? Não vou trazer ela por aqui, porque ela foge um pouquinho, né, dessa questão clássica de ligações químicas, e nós vamos separar isso por algum momento, tá? Um outro vídeo, tá ok? Tá, Ricardo. Então, o que nós vamos falar hoje, então? Né? Nós vamos falar sobre as ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Tá ok? Então, para reforçar, essas ligações covalentes aqui, dentro da ligação que nós denominamos de clássica, e não naquela roupagem superior, tá? Então, mais uma vez, ligações químicas são associações de átomos para formar as moléculas ou as substâncias, tá? Então, você pode anotar isso, são associações de átomos que vão formar as moléculas e substâncias, tudo bem? Beleza. Então, se são essas associações, essas combinações de átomos, que tipo de átomos? Aí eu preciso que você recorde uma situação lá da tabela periódica, que você tem que pegar a tabela e se deparar com a seguinte pergunta: quem é metal e quem é ametal?
Isso aqui vai ser o grande divisor de águas, tá? Então, começando aqui, por exemplo, pela ligação iônica. A ligação do tipo iônica é um tipo de ligação que também pode ser chamado de eletrovalente, tá? Isso porque é um tipo de ligação que acontece com um metal e um ametal, tá joia? Então, ligação iônica, também chamada de ligação eletrovalente, é um tipo de ligação que ocorre entre um metal e um ametal. Por que isso acontece? Porque nessa situação há transferência de elétrons. Ó, transferência de elétrons. Tá? Só que o mundo atualizou, né? Eu conheço o Elon Musk, ele é meu vizinho, inclusive. Essa palavrinha transferência nós vamos trocar por Pix. Olha lá. Pix de elétrons. Então você já sabe que transferência, né? Você vai doar uma coisa que é sua para uma outra pessoa. Isso que é transferência. Você vai pegar elétrons e vai transferir para outro. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Agora, na ligação covalente, que também é chamada de ligação molecular, ele é um tipo de associação que acontece entre um ametal com um outro ametal, tá? E nesta situação, eu não tenho transferência de elétrons, e sim o compartilhamento. Então, ó, ele compartilha elétrons. Aí você pode perguntar assim, poxa, mas compartilhar e transferir não é a mesma coisa? Não. Entenda o seguinte exemplo. Uma coisa é você pegar, né, uma ação beneficente, uma ação social, né? Uma mobilização de doar casacos. Então, né, para os moradores de rua, situações, né, de rua. Então, você vai pegar uma coisa que é sua, deixou de ser seu para uma outra pessoa agora. Agora, o compartilhamento é você em sala de aula. Seu amigo vai lá, te pede, me empresta uma caneta. Você vai lá e empresta a caneta. Tudo bem que ela não vai voltar. A caneta continua sendo sua, mas agora é da outra pessoa também. Então, entenda a diferença? Uma coisa é você pegar e dar para uma outra pessoa e deixou de ser seu. Outra coisa é você emprestar. Ela continua sendo sua, mas também é da outra pessoa porque está sob sua responsabilidade. Tudo bem? Então essa que é a grande diferença entre transferência e compartilhamento. Tá? E a metálica, como é que vai funcionar? Pensa comigo. Se na ligação iônica é metal com ametal, ligação covalente é ametal com ametal, ligação metálica, ora bolas, vai ser uma ligação entre um metal com outro metal, tá? E a partir dessas ligações metálicas, do tipo metálicas, eu vou formar as ligas metálicas, tá? Existe essa possibilidade de criar ligas metálicas, tá? Tem que ter um cuidado aí nesse manejo das palavras aí, ok? Nessas questões conceituais. E o que acontece aqui nas ligações metálicas? Não vai transferir nem compartilhar. Porque, pensa bem, vocês vão ver que a grande diferença da ligação iônica para a covalente, porque são as duas principais, é porque um transfere elétrons. Ou seja, alguém prefere dar elétrons. E quem é que prefere dar elétrons? Geralmente são os metais. Se você se recordar, a eletropositividade é uma propriedade periódica onde um átomo ele prefere doar elétrons para ficar positivo. Isso é uma característica dos metais, tá? E é por isso que nós utilizamos metais para conduzir corrente elétrica, por diversos fatores, tá? E diversos exemplos de aplicabilidade, tudo bem? Então pensa, você tem elétrons e elétrons gostam de dar elétrons.
Só que na ligação metálica você tem somente metais, tá? E metais, mais uma vez, que gostam de dar elétrons. Então você há de entender que você tem metais com elétrons sobrando. Tem muitos elétrons, tá? Então, por isso, existe até um conceito que eles chamam de mar de elétrons, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. O famoso mar de elétrons. Parece até uma poesia, né? Nossa, por que os elétrons estão distribuídos de forma parará e vereré, certo? Então, por que mar de elétrons, gente? Porque é o seguinte, você tem as cargas positivas, geralmente elas são fixas e pontuais, e em torno deles você tem partículas negativas, os elétrons, só que você tem elétrons demais sobrando. Então, por isso que eles chamam de mar de elétrons, porque você tem as cargas positivas, fixas, e muitos elétrons em volta, formando esse mar, essa rede, tá, de elétrons. Tudo bem? Digamos até, inclusive, esse complexo de elétrons, tá? Então, por isso, essa comparação com um mar de elétrons. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá, pessoal. Então, vamos prosseguindo. Bom, conheço agora os tipos de ligações que estaremos abordando a partir de aqui. Antes de prosseguirmos, eu preciso comentar alguns respaldos que nós temos aqui nas ligações químicas, né? Então você já viu que o primeiro critério é analisar as propriedades dos materiais, saber que se é metal ou é ametal, a diferença entre eles, quem é metal e quem é ametal. E a partir disso você já sabe, ó, o metal vai preferir doar elétrons, o ametal vai preferir receber esses elétrons, tá? Quais são os outros requisitos? Os outros requisitos é a forma como a gente representa. E de que forma nós representamos essas ligações químicas? Por meio da estrutura de elétrons de Lewis. Tá? Por meio da estrutura de elétrons de Lewis. Tudo bem? Então, essa é a forma com que nós fazemos as representações dessas ligações químicas. Você pega o metal, pega o ametal, faz ali a sua representação. Você pega o ametal com outro ametal e faz a sua representação. O único que nós não vamos fazer representação é para as ligações do tipo metálicas. Nas ligações metálicas, nós vemos com exemplos depois, tá? Veremos exemplos aí mais tarde. Então, na estrutura de elétrons de Lewis, que também é chamado de diagrama de pontos de Lewis, ou diagrama de elétrons de Lewis, tem uma infinidade de nomes. Tudo a mesma coisa, é a forma de representação desses átomos e elétrons na estrutura, tá? Então, existe, né, vou fazer aqui com vocês uma forma genérica de como nós representamos essas ligações. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar o elemento, vou pegar um elemento X, e esse elemento X você vai colocar em torno dele a quantidade de elétrons. Mas vai ser todos os elétrons? Obviamente que não. Por exemplo, você tem lá o sódio. Sódio da família 1, né, do grupo 1, e tem número atômico 11. Então, presumimos que aquele átomo é neutro, ou seja, o número atômico é igual ao número de elétrons. Então, quer dizer que se o número atômico dele é 11, ele também terá 11 elétrons. Então, eu tenho como colocar 11 elétrons aí? Não tem como, não tem nem espaço para isso. Então, qual vai ser a quantidade de elétrons que eu vou colocar? Os de valência, os da camada de valência, o da última camada. Ou seja, a última camada onde pode se encontrar elétrons. Então, por isso que você terá que pegar o átomo, fazer a distribuição eletrônica e na última camada que você tiver, você pega aquela quantidade de elétrons que sobrou.
Mas você é meu aluno e você sabe muito bem que eu não preciso perder tempo fazendo distribuição. É só você pegar o átomo e verificar o número da sua família. Ah, o sódio é da família 1. Logo, terá quantos elétrons de valência? 1, porque é da família 1. Ah, o cálcio é da família 2. Qual é a quantidade de elétrons na camada de valência que ele terá? 2, porque é da família 2. Tá? Então, você tem o elemento X e em torno desse elemento X, né, que é esse símbolo, você vai colocar a quantidade de elétrons de valência, que está lá alocado na camada de valência. Então, em cada lado aqui, ó, você tem 4 lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E cada quadradinho desse vai colocar 2 elétrons, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se você for somar esses pontinhos aí, que eu estou representando por elétrons, você vai ver que vai ter em torno de 8 elétrons aí, tá? É um ponto característico. Vou até apagar esses quadradinhos para vocês verem, ó, a utilidade apenas do átomo, do símbolo desse átomo e dos elétrons. Vai ficar assim, ó. O átomo, o símbolo desse átomo, desse elemento, e os seus elétrons. Claro que nem sempre você vai utilizar o 8. Pois bem, então é desta forma que você vai fazer. Átomo, quantidade de elétrons da camada de valência. Com outro átomo e a quantidade de elétrons da camada de valência. Outra coisa, por que eles fazem ligações químicas? É só por fazer? Não. É porque aqui, nessa situação, eles querem completar a sua estabilidade. Eles querem estar estáveis. Eles querem se comportar como os gases nobres. E o que tem de comum nos gases nobres? Todos os gases nobres têm o seu orbital completo. Tá? Quando eu falo orbital, é a sua configuração eletrônica, né? Onde estariam alocados os elétrons. Então, está completo. Por isso, está estável. Instável é quando está incompleto. É quando esse orbital está incompleto. Quando eu falo orbital, eu estou falando aquele orbital S, por exemplo, orbital P, orbital D e orbital F. Né? E cada orbital, ó, segundo a regra de Rand, né? E também o princípio de exclusão de Pauli, você sabe que cada quadradinho desse, essa representação gráfica orbital, cada um deles comporta 2 elétrons. Então, você bota um para cima e um para baixo. Quando você faz isso, você tem o orbital completamente, né? Tá lá o orbital totalmente cheio. Então, por isso há dificuldade de fazer ligações químicas, tá? O que já quebra aquela situação de que gases nobres não podem fazer ligações químicas. E isso é uma farsa. Porque quando o camarada vê esse composto aqui, ó, o difluoreto de xenônio, ele fica doido. Porque é um xenônio, um gás nobre, ligado a 2 átomos de flúor. Sabendo que o flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica inteira. Tá? Então, por isso que nós falamos dessa forma. Tá? Então, a estrutura de Lewis. Por que eles precisam fazer essas ligações? Para alcançar a estabilidade, parecessem agora com os gases nobres. Por isso, nós vamos adotar a teoria do octeto. Tá? Ou seja, é uma teoria que, em uma ligação química, eu preciso chegar a 8 elétrons. Tá? Você não pode abraçar isso aqui como verdade absoluta e carregar isso achando que está certo. Tá? Porque vocês verão que nem sempre um átomo em especial vai precisar chegar a 8 para ficar estável. Às vezes ele fica estável com 6 elétrons. Às vezes ele fica estável com 2 apenas. Tá? Então, por isso nem sempre essa teoria ela é válida. Às vezes você vai ter que utilizar a teoria do dueto, que também é chamado de dupleto. Ok? Mas vocês verão isso depois. Beleza, então. Então vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos.
E antes de mais nada, eu quero que vocês saibam do seguinte. A representação que nós vamos fazer aqui, segundo a representação, a estrutura de pontos de Lewis ou de elétrons de Lewis, não vai me dizer se a ligação é iônica ou é covalente, tá? Ah, mas então o que vai me dizer se é ligação iônica ou covalente? É só você olhar os átomos. Ah, esse cara é metal e esse cara é ametal. Metal com ametal, iônica. Ametal com ametal, covalente. Por que eu estou falando isso? Porque a estrutura de Lewis vai ser igual para todos. E você não vai ter como diferenciar através da estrutura de Lewis, e sim pelas propriedades dos materiais. Tá? Então você vai ver que a forma de estruturação é a mesma para todo mundo. Mas, conceitualmente, você já sabe diferenciá-los. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos supor que eu queira fazer uma ligação química entre o sódio e o cloro. Tá? Antes de mais nada, eu já sei que tipo de ligação é essa. Por quê? Porque você foi lá na tabela periódica dos elementos, você falou aquela escada até assim Brasil, e aí abaixo da escada, com exceção do hidrogênio, são metais. E acima da escada são os ametais. Tá? Essa galerinha aqui de baixo também, ó, são metais, da série dos lantanídeos e dos actinídeos. Tudo bem? Então, se você for pegar a tabela periódica dos elementos, você vai ver que o sódio está mais ou menos aqui, ó, na família 1. Logo, ele é metal ou ametal? Ele está nessa região amarelinha aí, metal. Beleza, ó. Então eu tenho aqui um metal, vou botar aqui a letra M. E o cloro? Ele está mais ou menos aqui, ó, na família 7. Tá nessa região azulzinha aí. Então quer dizer que ele é um ametal. Opa, metal com ametal, que tipo de ligação é essa? Iônica. Morreu o assunto. Joia? Aí, toda vez que for ligação iônica, você vai fazer a estrutura de Lewis, vai fazer a forma iônica e vai chegar até o composto químico, tá? A sua fórmula química. São 3 passos, tá? Então, já disse que é iônica. Vamos para o próximo, estrutura de Lewis. Então já está aqui os átomos. O sódio é da família 1, logo terá um elétron de valência. Então vou representar aqui o elétron como X. Ok? O cloro é da família 7, então vou colocar 7 elétrons de valência. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vou apagar esse aqui de baixo, ó. Ele já sabe que é metal e é metal. 6, 7. Então, está aí o sódio com 1 elétron de valência e o cloro com 7 elétrons de valência. Aí, voltamos àquela pergunta da teoria do quinteto. Porque pensa bem, ó, a teoria do quinteto, quero chegar a 8 para completar a estabilidade. Quem é que vai preferir doar esse elétron? O sódio vai doar o seu único elétron para o cloro para que ele fique com 8, ou o cloro que vai doar os seus 7 elétrons para o sódio para que ele fique com 8. O que você acha que é mais vantajoso? O sódio doar o seu único elétron para o cloro para que ele fique com 8. Por que isso? Porque para você desfazer de um elétron, para você se livrar de um elétron, é uma energia absurda. Tá? Não é assim rápido, mole, não é isso. Depende de uma energia altíssima. É como se fosse você, se você tivesse 100 reais e fosse obrigado a doar. Você prefere doar quanto? 50 reais? 100 reais? 20 reais? 10 centavos? 0,111 centavo, o que for? Porque depende da sua boa vontade. Aqui também. Então, por isso eu venho aqui, ó, e venho com um tracinho, né, sinalizando, ó, eles estão se ligando.
Ah, Ricardo, mas aqui então, quando for covalente, a gente vai fazer um círculo assim? Gente, ó, de novo, a representação, a estrutura de Lewis não vai me dizer o tipo da ligação, tá? Posso fazer isso tanto para iônico quanto para covalente. Isso não me interessa. Desenho técnico não me interessa, tá? Claro, interessa para você demonstrar mais ou menos que você entende por ligações químicas. Mas não vai ser a representação que vai te dizer se a ligação iônica é covalente, tá? Joia! Já sei que a ligação é iônica. Sei também que essa estrutura de Lewis vai se comportar dessa forma aí, aproximadamente. Agora eu vou colocar na forma iônica. E o que é forma iônica? Peguei aqui o cloro, o sódio e o cloro. O sódio perdeu quantos elétrons? Não foi um só? Beleza. Então você vai colocar mais. Porque quando você perde elétrons, você fica positivo. Qual é a carga do elétron? Não é negativo? Então, por isso que quando você perde coisa negativa, você fica positivo. Perdeu dívida? Seu saldo está positivo. Ganhou dívida? Agora você está negativo. Que é o que está acontecendo com o cloro. Ele recebeu um elétron do sódio, por isso vem aqui e coloca um menos. Tá? Ah, não tem que botar mais um e menos um não, Ricardo? Não precisa quando for um. Quando for um número diferente de um, vai estar explícito aí. Tá? Então, ligação iônica, estrutura de Lewis, forma iônica. E a partir da forma iônica, você pode colocar a fórmula química dele. Como que a gente faz isso? Você vai pegar os expoentes, vai cruzar para ser índice do outro átomo. Então, por exemplo, aqui não era o 1, então esse 1 que era do sódio passa a ser do cloro. E esse 1 que era do cloro passa a ser do sódio. Então vai ficar Na1Cl1, ou seja, o composto é NaCl, tá? Ah, qual é o nome dele? Isso é outro conteúdo, mais à frente, tá? É o cloreto de sódio, a gente conhece ele, mas mais à frente vocês verão, tá? Então é assim que nós fazemos ligações iônicas. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fazer uma ligação química entre o alumínio e o oxigênio, tá? Então, já sei qual é o tipo de ligação química entre eles? Sei, é do tipo iônica, não é verdade? Até porque o alumínio é metal e o oxigênio é ametal. Só você ir lá na tabela periódica. Então, alumínio é de qual família? Está mais ou menos aqui, ó. Família 3. Então, você vem aqui e coloca 1, 2, 3 elétrons. O oxigênio é de qual família? Se você for ver, está aqui, ó, na família 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, lembra da teoria do octeto? Preciso ficar com 8 para ficar estável. Então, vamos lá. Vem aqui com o oxigênio que tem 6 e precisa de mais 2 para ficar com 8, certo? Então, você vem aqui, ó. Vou pegar aqui 1, 2. Então, você tem 2, 4, 6, 8. Mas acabou a ligação química? Não, porque está sobrando um elétron aqui do alumínio. E você precisa desfazer desse elétron. A ideia, gente, é que todos os metais têm que estar com todos os seus elétrons doados e os ametais têm que estar com 8, tá? Ou estável. Então, eu preciso desfazer desse elétron. De que forma? Você chama outro átomo de oxigênio. Então, você vem aqui, chama outro átomo de oxigênio com 6 elétrons. E aí você consegue desfazer, ó, desse um elétron que precisava ser doado. Mas aí, se você for reparar, ó, você tem aqui, ó, 2, 4, 6, 7. Não está estável. Preciso chegar a 8. O que você precisa fazer? Chamar outro átomo de alumínio com 3 elétrons. E aí, para esse átomo de oxigênio, ó,
você consegue fechar 8. Aí fica 2, 4, 6, 7, 8. Acabou uma ligação química? Não. Por quê? Porque esse alumínio tem 2 elétrons para ser doados ainda. Você precisa desfazê-los. Mas se você for visionário, você vai ver que mais um átomo de oxigênio já fecha tudo isso, não vai? Por quê? Porque aí é só você chamar outro átomo de oxigênio com 6 elétrons. E aí você encerra essa ligação. 1, 2. Então, é assim. A gente vai chamando um e vai chamando o outro, tá? Até acabar a ligação. Então, desta forma, todos os oxigênios estão estáveis e todos os átomos de alumínio estão com seus elétrons doados. Essa é a estrutura de Lewis. Já está pronto. A ligação não é iônica? Vamos colocar na forma iônica para depois a gente achar a sua fórmula química. Então, você tem um alumínio e o oxigênio. Cada átomo de alumínio, ele doou quantos elétrons? Não foram de 3 em 3? 3 e 3. O que você vai fazer? Você vai escrever mais 3 no expoente. Cada átomo de oxigênio recebeu quantos elétrons do alumínio? Não foi impar? Foi de 2 em 2. Então, 1, 2, 1, 2 e 1, 2. Então, foram de 2 em 2. Você vai colocar o quê? Menos 2. Essa é a forma iônica. Al mais 3, O menos 2. Tá? A gente geralmente coloca o sinal na frente e depois, mas não importa muito. E o que eu posso fazer agora? Vou colocá-los na fórmula química, para conhecer que fórmula química vai ser gerada. Porque a ligação química é essa, não são associações de átomos para formar os compostos químicos, né? Substâncias simples ou as moléculas. Então, o que eu faço? Eu pego esses expoentes e cruzo, desprezando o sinal, tá? Então, vai ficar esse 2, que era do oxigênio, passa a ser índice do alumínio. E esse 3, expoente 3 do alumínio, passa a ser índice do oxigênio. Então, vai ficar Al2O3. Esses números pequenininhos nós chamamos de índice, multiplicidade ou atomicidade. Então, o composto é esse, Al2O3. Olha que interessante. Quantos átomos de alumínio foram necessários para fazer essa ligação química? Não foram 2? Aqui os 2, 1, 2. E quantos átomos de oxigênio? Não foram 3? 1, 2, 3. Tá? Então tem que fechar. Tudo jóia? Beleza? Vamos então fazer uma outra ligação, agora envolvendo hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. Antes de mais nada, que tipo de ligação é essa? Eu tenho 2 ametais, logo a ligação é covalente. Beleza, o que eu faço então? A família que o hidrogênio faz parte é 1. Então, coloco um elétron aqui, o outro também. Beleza, o que eu vou fazer? Fiz a ligação aqui, Esse composto existe, tá? Quando você faz ligação covalente, você já parte direto para a ligação, para o composto que vai ser gerado. Você usou quantos átomos de hidrogênio? Não foram 2? Aí você escreve um 2 aqui embaixo. Ah, não tem que botar forma iônica, não? Não, porque forma iônica é para ligação iônica. Quando for covalente, você já pega a quantidade de átomos, soma tudo e escreve, tá? Então, o composto vai ser H2, essa substância simples, tá? É o gás hidrogênio, inclusive. Tá bom? Então, é assim que nós fazemos com ligações covalentes. Tá? Vamos fazer mais um aqui, entre o oxigênio com outro átomo de oxigênio. É covalente também, porque os 2 oxigênios são ametais. Cada oxigênio da família 6. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 elétrons e preciso de 8, quantos elétrons esse oxigênio vai precisar para chegar a 8? Não precisam de 2, porque 6 mais 2, 8.
Então, você vem aqui, ó, vai dar certinho, ó. Então, ó, você tem 2, 4, 6, 8. E aqui, 2, 4, 6, 8. Ah, eu posso fazer isso? Pode, porque a ligação covalente ela não compartilha elétrons. Então, os elétrons são dos dois. Mesma coisa aqui, ó. Os dois hidrogênios estão estáveis com 2 elétrons, ó, aqui. Está compartilhando, tá? Então, que composto que é aqui? Que substância é essa? É o O2, é o gás oxigênio. Beleza? Joia, então. E as ligações metálicas? Ligações metálicas, nós veremos exemplos, né? Como a solda, que é uma liga metálica entre chumbo e estanho, são 2 metais. O aço inox, tá? O bronze, é engraçado falar no bronze, porque a gente acha que o bronze ele é um átomo da tabela, que está lá presente na tabela periódica. Mas ele é uma liga metálica, o bronze, tá? Também nós temos a amálgama. O que é amálgama? É uma liga metálica que nós utilizamos para fazer as obturações, tá? Então o dentista vai lá fazer uma obturação a partir da amálgama, tá joia? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Estará disponível para vocês em download essa aula aqui, tá? Na forma de PDF, para que vocês venham consultar depois, tá joia? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!